Seja bem-vindo, seja bem-vinda para essa série que vai impactar a sua vida. Eu cuido sobre autoimagem, posicionamento, como multiplicar os seus negócios. Mas não tem como fazer nada disso se existe algo que impede você de seguir adiante. Por isso que eu vou trabalhar durante 4 séries sobre o medo. Então segura o seu coração porque eu tenho certeza que vai impactar os seus negócios e a sua vida. Então vem comigo, mas antes disso, curte aqui, comenta eu tô pronto porque eu também estou pronta. Eu vou dar o meu 100% e eu preciso que você desse outro lado aí dê o seu 100% também. Vamos junto? Então olha só, eu não vim aqui hoje pregar ou trabalhar apenas uma mensagem comum, uma mensagem simples, não. Eu vim anunciar um decreto. Eu vim ativar algo fundo no seu coração, que talvez esteja adormecido. Eu sei que você não chegou aqui por acaso. A mensagem é mais forte do que o medo. Não é um slogan de autoajuda, não é uma frase bonita para motivar você ou as suas emoções, mas é uma realidade que constrói destino, levanta chamado, sustenta promessa. Escuta agora com muita atenção. Eu não vou te dizer que o medo ele não acontece na nossa vida. Como escritora, como palestrante, como profissional tabeliã, eu sei quanto que ele é real. O medo não é algo que é fraco. Não, muito pelo contrário. Ele paralisa sonhos, cala vozes, fecha portas, adoece alma, rouba sonhos que às vezes você tinha desde a tua juventude e muitas das vezes aborta um propósito que poderia ser eterno. Mas ainda que o medo ele seja assim um tanto quanto poderoso, existe algo muito mais poderoso que ele, que é o que eu quero que você escute com muita atenção agora. Existe uma palavra que foi liberada sobre você antes mesmo do medo existir. Eu não sei se você sabe, mas na palavra de Deus, lá em Jeremias, capítulo 1, verso 5, diz: antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu havia já te separado. Então ouça isso com atenção. É como se fosse assim para que você possa entender. O medo, ele é um sentimento, mas a tua identidade é a realidade. Você escutou o que eu te falei? O sentimento você não tem como fugir dele, simplesmente você sente. De repente você está alegre, no outro momento você está triste, outro momento você está entusiasmado, em outro instante você está desesperado, preocupado. Não é assim que acontece? Pois é. Então, o medo, ele nasce no tempo e a sua identidade, ela nasce na eternidade. É como se fosse assim, o medo, ele reage àquilo que você está vendo, mas a tua identidade, ela governa aquilo que é uma promessa sobre tua vida. Então hoje você pode estar se sentindo cercado por circunstâncias, situações que parece que você não vê uma possibilidade. Mas se você lembrar que você carrega uma promessa, você começa a abrir mares. Você literalmente destrói muralhas e você faz o inferno recuar. Então hoje você veio aqui para um alinhamento. Hoje é o dia que você vai escolher de uma vez por todas, calar todas as vozes que dizem: você não consegue, ou é difícil, você está velho, você está velha, ou você já tentou milhares de vezes e ainda não aconteceu. Porque é como se fosse assim. O medo, ele tenta construir o teu futuro com base nas tuas limitações. Enquanto que a voz de Deus já escreveu o teu futuro com base numa promessa. Então, enquanto você está aqui, escutando cada palavra que eu estou te falando, cadeias invisíveis estão começando a se romper. Eu não tenho como falar contigo sobre imagem,
sobre posicionamento, sobre faturamento, se existe um medo aí que te impede de faturar mais, de arriscar mais, de se posicionar mais e melhor. Eu não tenho como te falar sobre network se você tem vergonha, se você se sente limitado, ou se você se sente menor quando está na presença de uma pessoa que você julga que é especial, ou que é importante, ou que é valorosa. Então, as portas do medo precisam ser fechadas para que a gente possa abrir a porta da tua promessa, para que aquilo que estava adormecido em você possa se levantar, para que todos os gigantes possam se curvar diante de você. Então, agora, respira fundo assim, porque a atmosfera vai mudar. Diga para você agora com autoridade. E se puder, em voz alta, diga assim: eu sou governado não pelo que eu sinto. Eu sou governado pelo que Deus disse ao meu respeito. Sente como que isso é poderoso? Então, é como se fosse assim, para te entender melhor. O medo não bate assim na tua porta para acabar com você. Ele não faz assim: eu estou vindo aqui destruir a tua fé. Eu estou vindo aqui acabar com teus sonhos. Eu vou agora exterminar tudo aquilo que Deus prometeu ao teu respeito. Não, de jeito nenhum. Se fosse assim, era mais fácil, não é verdade? O medo, ele é sutil. É como se fosse assim para que você possa compreender. No início, o medo ele se reveste de prudência, de cautela. Não faz isso porque é perigoso, não faz aquilo porque você vai perder dinheiro. Ou você já tentou várias vezes e nunca dá certo. Então ele se reveste de uma prudência, quando no fundo, é uma covardia. É a falta de posicionamento e de coragem para você fazer verdadeiramente aquilo que você foi chamado para fazer. É como se fosse assim, o medo, ele se reveste de cautela, se disfarça de bom senso, mas a grande raiz do medo é o desconhecimento da tua identidade. Pensa assim comigo, o medo ele não luta contra o que você sente, ele luta contra quem você é. Porque os nossos sentimentos mudam. Uma hora a gente está alegre, outra hora a gente está triste. Mas a identidade, ela governa ambientes, a atmosfera. Queria que você imaginasse, inclusive, uma águia. Pensa agora numa águia colocada dentro de um galinheiro, cercada por um monte de galinhas, ouvindo todos os dias que é uma galinha. Ela pode até se comportar como uma galinha, por um tempo. Mas na essência, essa águia continua sendo águia. E basta um dia, um vento forte, para que ela seja, às vezes, obrigada a perceber que ela é águia, porque ela começa a voar. É como se algo despertasse dentro dela. Então, muitas das vezes é a pressão na tua vida, muitas das vezes é o problema que está te impulsionando para que você descubra quem verdadeiramente você é. Que você descubra que aquilo que você chamava de ameaça, na verdade é um chamado para você voar. É um chamado para você seguir em frente. Você foi criado para voar acima de tempestade. Fazer com que o medo ele não te impeça de perceber que existe algo grandioso para você conquistar. Que na verdade toda essa pressão, às vezes toda essa preocupação é um combustível para a tua ascensão. Em Isaías, capítulo 40, verso 31, fala assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa é uma grande chave. É como se fosse assim, o medo ele opera no teu futuro, tentando controlar tudo aquilo que ainda não aconteceu, te cansando, trazendo exaustão, trazendo preocupação para a tua vida. E a esperança também opera no teu futuro, mas como a âncora, te garantindo que aquilo que foi prometido vai acontecer, te garantindo que as coisas podem demorar, mas vai dar certo. Hebreus 6,19 diz: temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. O que é uma âncora, gente? Bate um vento, pode bater,
mas a âncora mantém ali o barco firme. Então você pode até sentir, às vezes, aquele barco balançar, não é assim? Mas a âncora impede que você seja levado para o abismo. Então escuta algo sério agora. O medo, às vezes, não precisa te parar completamente. Ele só precisa te cansar. Quantas vezes na minha própria vida eu senti isso e quantas vezes eu não sinto? Esse ano mesmo, várias vezes, senti exaustão, senti cansaço. E quando vem a exaustão, o que acontece? Você desanima. É como se fosse aquela chama que precisa manter-se acesa, que precisa se manter sempre conectada com o teu propósito, com o teu sonho. Aí, de repente, aquela chama apaga, aquela chama vai embora. E todos os teus sonhos, todos os teus projetos parece que chegaram ao fim. Então, o que você precisa saber? Que um coração cansado, ele acaba desistindo antes da promessa se manifestar. Por isso que hoje eu vim aqui falar para ti. Não sobre posicionamento especificadamente, não sobre autoridade, não sobre comunicação, mas sobre algo que transcende tudo isso. Porque do que adianta tudo isso se você desistir? Do que adianta tudo isso se você não acredita em você? Você não está no fim. Você está exatamente no ponto certo, porque quando o medo vem, é porque algo grandioso vai acontecer. Escute o que eu vou te falar agora. Quando você percebe que o medo, ele não é para te paralisar, mas para perceber que algo grandioso está para chegar na tua vida, você começa a mudar a tua mente. Você começa a mudar as tuas decisões. Porque você não foi para, você não surgiu para sentar-se no trono do medo, não. Você surgiu para se sentar no trono da presença de Deus. Sabe o que fala em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7? Ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. E talvez você diga assim, Andrés, o que isso significa? Que o medo, ele não é apenas psicológico. Ele é algo literalmente espiritual. Mas Deus te entregou o quê? Um antídoto. O poder, o amor e a mente sã. Então essas são 3 chaves, 3 portas de acesso. Então lembre-se sempre que o poder, ele vai te lembrar do quê? Que eu tenho uma autoridade espiritual, por isso que é tão importante a gente declarar, a gente falar em alto e bom tom. O amor vai te lembrar, eu sou protegido pelo Pai. E a mente sã, ela vai te lembrar, eu não sou governado pelas minhas emoções, mas pela minha identidade. Eu não sei se você já escutou uma metáfora que eu vou te falar agora, mas que eu gosto bastante, que é a cidade da mente. Eu queria que agora você imaginasse sua mente aqui como uma grande cidade, uma grande cidade. As emoções são como as pessoas passando. Elas vão andando ali pela rua, circulando, são passageiras. Não é assim? Mas a sua identidade, imagine, como sendo o rei sentado no trono daquela cidade. Escute agora. Se o rei se levanta, os sentimentos se curvam. Mas se o rei, ele sai, abandona o trono, as emoções que assumem o controle. E é isso que o medo tenta fazer todos os dias na sua vida. Quando diz que você não vai conseguir, ou que você não vai ter possibilidade de avançar, ou que isso vai fazer você perder dinheiro, ele tira você do trono da tua identidade para te colocar no corredor das tuas emoções. Só que a voz de Deus, ela diz exatamente o contrário. A fé declara assim, já está escrito, já está determinado. E o medo diz, e se faltar? E se der errado? A promessa diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é isso no Salmo 23? Aí o medo diz assim, ó o gigante, ó a dívida, olha a dificuldade, você já tentou tantas vezes e sempre dá errado. Então Deus mostra a terra prometida e o medo grita, volta, volta para o Egito. Deus sussurra, vai para Canaã.
Agora eu te pergunto, de verdade, você quer prosperar, eu sei, você quer enriquecer. Eu ensino como mentora a você faturar 10 vezes mais do que você está faturando. Inclusive, eu sou mentora do Instituto Êxito, onde existem várias pessoas que trazem governo para o nosso país. Inclusive, existem pessoas ali que são bilionárias, que têm causa para realmente trazer uma educação melhor. A gente traz educação para aquelas pessoas que precisam. Eu sou mentora exatamente para trazer essa mentoria para aquelas pessoas que não têm essa consciência. Que talvez você hoje que está me ouvindo tenha uma consciência, sim, de que é possível vencer. Às vezes você já fatura muito na sua empresa, mas você tem medo de, por exemplo, estabelecer uma franquia, outras redes. Às vezes você tem um negócio e tem medo de fazer um outro negócio. Então, quem que você está escutando? Por isso que a verdadeira batalha não é contra o medo em si, mas contra a voz que você permite entrar dentro do seu coração. Então, agora, aqui comigo, diz assim: eu não vou permitir mas que o medo domine a minha alma, domine o meu coração, domine as minhas decisões, domine o meu destino, porque quando você deixa o medo falar mais alto, ele está dominando o teu destino. Você está deixando de realizar aquilo que é o teu sonho, que é o teu propósito. Por quê? Porque você está dando mais ouvido àquilo que te impede de avançar do que aquilo que te faz prosperar. Então hoje eu vim aqui para te levantar. Hoje eu vim aqui para te mostrar que você é um herdeiro, uma guerreira, para te mostrar que a tua identidade governa qualquer sentimento seu. Eu sei como que é difícil, eu sei como que é desesperador a gente sentir que não tem saída, que não tem solução. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele esmaga o teu medo e ativa o teu destino. Quando a gente olha histórias como a de Moisés, Josué, Davi, Pedro, a gente vê que é possível se encaminhar sobre as águas, desde que você esteja disposto a fazer isso. Aí eu pergunto, qual o preço que você está disposto a pagar? Porque o medo, ele chegou na tua vida depois da tua promessa. O medo nunca é a primeira voz. Ele sempre chega depois da promessa. Quando Deus chamou Gideão, o medo já estava lá. Quando Deus ungiu Davi, Golias já estava lá. Quando Deus deu o sonho a José, a prisão já estava a caminho. Ouça isso. O medo não é sinal de que não existe promessa, que existe ausência de promessas. Não, é o contrário. O medo é a confirmação de que a promessa está perto. O medo é a confirmação de que se um gigante apareceu, é porque você está na rota da promessa. Você entende isso? Entende como que é forte? Então, olha só, a partir de hoje, você não vai enfrentar o medo porque você é fraco. Você vai enfrentar o medo porque você está sendo empurrado para o teu próximo medo. Você está sendo empurrado para o teu destino. Medo não é retrocesso. Medo é anúncio de promoção. Imagina sempre o medo como sendo uma voz que te diz assim: se prepara. Vestes novas, porque você vai viver algo novo. Então, quando você muda a tua mentalidade, você muda completamente o teu destino. Existem momentos em que você vai pedir para Deus te dar uma explicação, mas Ele apenas vai estar te acompanhando. Você lembra o que fala no Salmo 23, capítulo 4? Que ele fala, é capítulo 23, verso 4, que ele fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois tu estás comigo. Então, a presença de Deus não promete, por exemplo, ausência de vale, mas garante ausência de abandono dentro do vale. Então, você não vai ser abandonado. E é por isso que, muitas das vezes, eu sinto medo, mas eu percebo que aquele medo não é para me paralisar. Então, eu percebo que existe uma presença muito maior do que aquele medo. Então, você não precisa ver o caminho inteiro. Você apenas precisa ter certeza da tua identidade. Eu não sei se você já percebeu, mas lá na palavra de Deus, quando ele libera para Josué, né, ele fala assim: seja forte e corajoso. Lá em Josué, capítulo 1, verso 6 a 9.
Ele precisa falar, ele precisa repetir para Josué 3 vezes. É como se fosse assim, ó, Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Agora me responde aqui nos comentários. Por que que você acha que ele precisa liberar 3 vezes isso para Josué? Porque Josué está morrendo de medo. E por isso que ele libera 3 vezes. Então, olha só. Não é porque você está com medo que as coisas vão dar errado. Muito pelo contrário, Josué foi exatamente o que entrou na terra prometida. Então, coragem não é literalmente a ausência de medo. Coragem é uma decisão acima do medo. Então, você sente medo, mas ainda assim você decide andar. Ainda assim você decide obedecer. Ainda assim você decide continuar. A guerra espiritual não é fácil, gente. Mas eu tenho certeza absoluta de que se você não desistir, se você continuar, você vai sim vencer todos os gigantes que se levantaram diante de você. Isso literalmente não é uma palavra de autoajuda, é uma palavra muito superior a isso. Porque o medo diz, fica parado, espera clarear, mas você tem uma tocha aí na tua frente. É preciso dar um passo. Porque quando você dá um passo, Deus coloca o chão. Quando você dá um passo, tudo fica mais claro. Quando você dá um passo, você começa a sentir que mesmo o vento soprando, existe possibilidade. E você percebe que aquele vale não é o fim, o vale é exatamente a vitória, porque não tem como eu ganhar uma batalha se eu não entrar dentro da batalha. A vitória, ela nunca está antes do medo. A vitória está sempre depois do medo. É naquele passo de coragem, é naquele passo de determinação. Então, olha, fala aqui, escreve nos comentários. Hoje eu dou o passo. O passo de fé. Fala em voz alta. Então, não espere sentir coragem, não espere sentir entusiasmo, não espere dar vontade. Não, 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 não. Seja você o combustível que faz a vontade chegar, que faz a coragem aparecer. Porque a coragem só vem quando você decide obedecer, quando você decide dar passos. Deus já foi antes de você. O Senhor dos Exércitos já venceu essa batalha. Então, marchem em direção ao teu destino, porque esse é o ponto de virada. A ruptura vem, essa autoridade que você quer, essa autoimagem que você deseja, só vai acontecer quando as portas do medo elas forem exterminadas. Então sempre perceba que existem portas diante de você, existe caminho. Um caminho é o medo, o outro é a promessa, mas você precisa dizer qual caminho eu decido seguir. É o da minha promessa ou é do meu medo? A porta do medo sempre é aquela porta que parece muito segura, sabe? Nos olhos humanos é aquela porta que diz, fica aí onde você está. E se não der certo, você não está pronto ainda. É aquela porta que não é que ela te mate, ela te prende. Ela acaba destruindo aos poucos o teu sonho, o teu destino. É um cativeiro emocional. Do outro lado, vem exatamente a porta da tua promessa, que está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém, olha para mim agora, ninguém pode fechar. E se essa porta se abriu, é para que você tenha que continuar, que você precisa seguir adiante. Às vezes é a porta da abundância, da alegria, às vezes é a porta da multiplicação. E ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Então, essa promessa, ela nunca vai se mover por aquilo que você sente. Ela se abre quando você crê, quando você acredita. Então, não é quando o medo vem que ela se abre. E não é a ausência de medo que abre a porta. Não, 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 não. É a presença da fé. É os passos da coragem. É você seguir, mesmo quando você não está ainda vendo aquilo que você tanto sonha.
Então é você pegar como se fosse uma chave, sabe? E rodar. É como se fosse dizer assim, eu creio que algo novo vai acontecer na minha vida. É você começar a trazer decretos. Chegou a hora de eu atravessar esse mar. Chegou a hora de eu começar um novo tempo. É um decreto que libera destino. E daí você vai continuar assim, ouvindo vozes do medo, vozes da impossibilidade. Mas você diz assim, não, aquele que venceu a morte já determinou o meu futuro e o meu destino. Então eu sei que hoje você não está aqui nesse vídeo por acaso. Hoje você entrou nesse vídeo para você fechar uma das maiores portas que vem impedir o teu destino, que é a porta do medo. E olha, durante a tua vida, ela vai ser ativada muitas das vezes, ela vai vir. Mas daí você vai dizer assim, eu rejeito, eu recuso viver abaixo da minha promessa. Eu entro agora para a porta do meu destino, eu me posiciono como filha, como filho do Altíssimo. Eu recebo coragem, eu recebo visão, eu recebo autoridade, eu declaro, nada será como antes, porque hoje, depois desse momento, dessa palavra, eu decido uma nova estação. Uma nova estação começa na minha vida. E cada vez mais você vai começar a perceber que mesmo quando o medo vem, se você começar a declarar, ele vai ter que ir embora. Porque você não é mais governado pelo aquilo que você sente. Você começa a ser guiado por aquilo que está escrito a respeito da tua identidade sobre você lá no céu. Então diga assim, agora eu governo a minha vida. Esse é o teu chamado hoje. É o chamado para um novo tempo. É o chamado para uma nova estação. É o momento da tua virada. Talvez você tenha construído sua vida sobre expectativas humanas. Talvez muitas das vezes você se entristeça porque você se compara. Eu percebo em mim que às vezes em que eu fico mais triste é porque eu me comparei. E eu já percebi que às vezes quando eu estou ali no Instagram mesmo e eu vejo alguma coisa que me faz mal, eu digo, eu escolho não olhar mais esse conteúdo. Ou eu escolho não mais olhar isso. Se algo te faz mal, por que você vai ficar olhando? Às vezes eu percebo que quando nós nos comparamos, é como se a gente dissesse que o outro é melhor que a gente e não existe isso, não tem alguém que é melhor do que ninguém. Existe alguém que está conseguindo realizar talvez aquilo antes de você e está tudo bem. Comece a agradecer por todas as pessoas que já estão realizando aquilo que você sonha, porque significa que é possível sim realizar também. Às vezes, tem pessoas que vêm a mim e dizem assim, nossa, Dedê, eu me senti muito triste porque fulana conseguiu engravidar antes de mim, eu estava tentando tanto e eu não consegui, ou sei lá, conseguiu passar no concurso antes de mim. E muitas das vezes, aquilo que os outros chamam de inveja, é fruto de uma comparação que você teve na tua infância. Às vezes teu pai, tua mãe te comparava muito com teu irmão ou com alguém e aquela comparação fez com que você sempre acreditasse que quando alguém está prosperando, aquilo está mostrando a tua falta de prosperidade. E é como se o prosperar de alguém te diminuísse. E daí eu vim agora aqui para te dizer que não tem nada a ver, não existe isso. Cada um está no seu tempo, cada um está no seu momento e a vida ela roda, a roda gira e às vezes hoje o que está acontecendo na tua vida é uma preparação para algo muito maior que está por vir. Mas só vai acontecer se você acreditar, se você continuar, se você não se desesperar e se você perceber que não é o fim. Você não morreu ainda, você está vivo, está vivinho aí me ouvindo. Então confie mais, acredite mais. Talvez você não tenha construído sua vida sobre pilares muito fortes. Teu pai, tua mãe não fizeram afirmações para você que você podia, que você era capaz. Talvez você tenha se tornado hoje especialista em sobreviver na vida. Mas hoje Deus está te chamando para viver. Porque não adianta você querer enriquecer, você querer se posicionar, você querer ter uma imagem impecável, se dentro de ti ainda existe exatamente uma dor muito forte, um medo, uma insegurança. Porque o céu já apontou o teu destino. Assim diz o Senhor, chegou o tempo, chegou a hora. Chegou o momento de você se levantar, de romper.
agora é tempo do teu governo, da tua promessa ser cumprida. Mas nada disso vai acontecer se você, no fundo do seu coração, não se determinar a fazer algo diferente. Então agora eu peço realmente a Deus que possa entrar aí no teu coraçãozinho e fazer você deixar embora todo o medo que governava as tuas decisões. E declarar que a partir de agora, quem governa as tuas decisões é a tua identidade, aquilo que Deus falou a teu respeito. Porque se você fizer isso, eu te garanto que a autoridade que você tanto quer, que a autoimagem que você tanto deseja construir, que a prosperidade que você tanto deseja, elas vão fluir naturalmente, de dentro para fora. Não pense que é algo que vem de fora para dentro, não. Tem que ser de dentro para fora. Então a chave de ouro é que você já tem tudo aquilo que você precisa para prosperar. Mas para que você realmente possa abrir essa porta, é necessário você acreditar, dar passos de fé e saber: existe um tempo para todas as coisas. Fica ligado aqui no YouTube, me acompanha no canal, compartilha esse vídeo pelo menos com 5 pessoas especiais, porque eu tenho certeza que depois dessa série você não vai mais ser o mesmo. No próximo sábado nós estaremos juntos, às 8 horas da noite. Então já vem aqui, compartilha, curte e traz para mais pessoas essa mensagem que impactou a sua vida e eu tenho certeza que vai impactar a vida de mais pessoas. Meu nome é Andresa Carício, eu sou autora best-seller de vários livros publicados, entre eles O Todo Santo Dia, um livro que chegou a ser o mais vendido inclusive na época da pandemia, falado por Augusto Cury, tantas pessoas relevantes, Luz e Sombras, que foi meu último lançamento pela editora Citadel, e também Tô Nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. Tenho outros livros, vou lançar mais coisa para o ano que vem, mas tenho certeza que através dos livros, dessa mensagem que você está recebendo, de tudo aquilo que a gente vai trabalhar aqui no canal, dessa série que está impactando já a sua vida, vai existir muita mudança ainda esse ano. Então compartilha, curte e não deixa de escrever aqui nos comentários como que esse vídeo impactou você e sua vida. Um beijo no seu coração e fica sempre com Deus.